saúdo a amada Igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, eu estou gravando esse vídeo exatamente no dia 10 de maio, domingo, Dia das Mães. E por isso mesmo, o Santo Espírito de Deus me levou a uma leitura bastante pertinente, né? Eu vou primeiro ler alguns trechos de Juízes, o capítulo 4 de Juízes, né? Diz a palavra de Deus assim: depois de Eude, mais uma vez, israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, quem reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arote-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. Débora mandou chamar a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sisera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, eu não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Siseras nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Santo Espírito de Deus, a palavra é sua, vem, faz como convém a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Que não seja o seu servo a falar nada por si mesmo, mas seja o Santo Espírito de Deus a usar a boca do seu servo para levar à tua igreja, Senhor, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de júbilo, Senhor. Em particular, nesse dia que o mundo celebra o Dia das Mães. Meus amados, permitam agora que eu faça também uma pequena leitura no livro de Esther. No livro de Esther. No livro de Esther, Esther, também no capítulo 4 de Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade chorando amargamente e em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esté e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu,
ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-la. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordem para descobrir o que é que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. E a palavra de Deus vai prosseguindo, e Esther manda dizer a Mardoqueu, seu tio Mardoqueu, que ela não poderia ir à presença do rei, porque só se poderia ir à presença do rei com a autorização dele. E alguém que fosse sem autorização podia morrer. E Esther mandou esse recado para Mardoqueu. E Mardoqueu mandou uma resposta para Esther. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Glórias a Deus. Meus amados, é inegável que a cultura judaica era uma cultura extremamente machista, né? A Bíblia, de uma certa forma, até reproduz em parte isso. Não podemos deixar de considerar que, embora na Bíblia nós temos livros proféticos, livros históricos, livros poéticos, né? Livros, as cartas doutrinárias, os evangelhos do Senhor Jesus, mas todos os livros, de uma forma ou de outra, contêm elementos históricos. E por conter elementos históricos, de uma certa forma, nós vamos ver na Bíblia sempre uma cultura permeada pelo machismo dos judeus. Mas é interessante que isso não faz parte do plano nem da didática de Deus. É interessante dizer que o Senhor Deus não se limita a tal ou qual tipo de pessoa, a tal ou qual sexo, né, a homens ou a mulheres. Ele escolhe servos e profetas como Ele quer, quando Ele quer e para o que Ele quer. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos encontrar várias mulheres que tiveram um papel extremamente destacado. Lembro aos irmãos que quando Deus quis dar uma pequena ideia do seu próprio amor, está lá registrado no livro do profeta Isaías, ele faz a seguinte indagação: pode uma mulher esquecer o fruto do seu ventre? Mas por misericórdia, ele diz, mas ainda que ela esqueça, eu, contudo, jamais lhe esquecerei. Deus tem uma forma extremamente carinhosa a tratar as mulheres. Ele tem um extremo carinho pelas mulheres e pela maternidade. Vindo de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor Deus
permite aos seus profetas estar sempre usando a maternidade como uma comparação, né? Como algo comparável à criação divina. Então as mulheres devem se sentir, especialmente nesse dia que o mundo dedica às mães, sentirem profundamente acariciadas por Deus, né? Por essa distinção tão especial e tão especial para com a maternidade. E não são poucas as referências de mulheres profetisas na Bíblia. A irmã de Arão, né? Miriam, nós temos uma referência em Êxodo 15:20, em Números 12:2, né? A profetisa Hulda é citada em 2 Reis 22, de 12 a 20. A profetisa Ana, né? Que foi ao menino Jesus recém-nascida, né? Profetizar diante dele. Está lá registrada em Atos 21:9, né? Perdão, em 2 de Reis, novamente, perdão, Lucas 2:36. A referência certa é essa, né? A profetisa Ana, ela vai aparecer lá na Bíblia, né? E ela vai dizer que bom que os olhos dela puderam contemplar o Messias. Que maravilha! Mas, meus amados, também em Atos 21:9, aí realmente é Atos, né? As filhas de Felipe de Cesareia, 4 filhas, 4 profetisas. Então Deus, de hipótese nenhuma, ele abre mão do concurso das mulheres na sua obra. De jeito nenhum. E o Santo Espírito de Deus permitiu essas 2 narrativas sobre 2 mulheres excepcionais. É quase um milênio entre uma e outra, né? A primeira é Débora, está lá no livro de Juízes, né? Que precede a implantação da monarquia em Israel. A segunda é a rainha Esther, vai estar lá já no cativeiro babilônico, né? Já não é nem no cativeiro babilônico, né? Já está, Judá está dentro do Império Medo-Persa, né? Essas 2 mulheres fantásticas, né? Tiveram sua vida, uma vida reta e digna aos pés do Senhor. Uma profetisa, Débora, uma juíza, alguém tão especial que Deus permitiu que ela fosse o poder temporal em Israel. E que diria de Esther? Que Deus tirou de lá, da escravidão, para ser a rainha do Império Medo-Persa. Mas são 2 figuras fantásticas, 2 personagens bíblicas fantásticas. Débora era esposa, conselheira, juíza e heroína de guerra. Essa parte que nós lemos lá de Juízes 4, né, o iniciozinho do capítulo 4 de Juízes, nós vamos ver Débora, né, sendo juíza sobre Israel, numa época que Israel estava sendo massacrado pelos cananeus, né?
Os cananeus, que tinham um poderosíssimo exército para a época, a palavra fala em 900 carros de combate, sobre as ordens do general Cícera. Terrível, um exército terrível, extremamente devastador. E esta mulher, ela vai e comanda pessoalmente 10.000 israelitas contra este exército. E Deus lhe dá a vitória. Débora, a palavra de Deus não dá muitos detalhes sobre ela, mas diz que ela era esposa de Lapidote, era juíza do povo de Deus e que também era profetisa. Um profeta é um ser muito especial diante de Deus, né? E naquele tempo era talvez ainda mais especial, porque naquele tempo, né, não é como hoje, que Jesus ao morrer rasgou o véu e nós temos a possibilidade de irmos diretamente, né, ao Santo dos Santos, à presença de Deus Pai. Não. Naquele tempo era necessária a intermediação de um ser humano, os profetas. E essa mulher era um profeta, era uma profetisa. E a palavra começa a dizer a origem de todos os problemas de Israel. A apostasia. A apostasia. Israel viveu sempre oscilando, né, entre momentos de grande fé e momentos de apostasia. Israel estava em apostasia. E é por isso que Deus permitiu que esta profetisa fosse a salvação para Israel. E Deus prometeu a vitória. E ela chama o general do exército de Israel, cujo nome era Baraque, e ele a conhecia. E ele temeu, naturalmente ele disse, olha, sem essa mulher eu não vou, porque essa mulher tem parte com Deus, ela é a garantia de vitória. Ela é a garantia de vitória. E ele disse, olha, com a senhora eu vou, não tenho medo dos cananeus, mas sem a senhora eu não vou. E como Deus não gosta de covardia, Deus permitiu a Débora dizer ao general, tudo bem, eu vou, mas a honra não será vossa, a honra será de uma mulher. E é interessante notar que a parte desse indício aí de covardia, esse era um homem de fé, porque ele sabia que esta mulher representava de alguma forma o poder divino. Era a garantia, era o penhor da palavra de Deus, era o penhor, a garantia da vitória. E eu digo isso para as mulheres de hoje, que o Senhor quer usá-las também. Quer usá-las como garantia da vitória. Quer usá-las nos seus lares, diante dos seus filhos, né? Diante daqueles que o Senhor confiou a elas, para conduzi-los à vitória. E a vitória é Cristo. A salvação é Cristo, né?
Então, eu espero que com essa palavra despertar em cada uma de vocês, mulheres que estão porventura assistindo esse vídeo, né, esse espírito de Débora, essa coragem que não vem dela, mas que vem da parte de Deus. Porque Deus quer usar muitas Déboras nesse tempo de hoje, em particular nesses tempos de dificuldade, de pandemia, onde as mulheres têm uma participação muito especial. Não é à toa que o Senhor faz essa comparação lá em Isaías da maternidade com o seu próprio amor, né? Que mulher abandonaria o seu filho diante de um perigo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é? É isso que a palavra de Deus diz. É isso que Deus sustenta nas mulheres de fé. Nós estamos precisando de muitas Déboras nesses tempos difíceis de pandemia, para guerrear, para lutar, para higienizar suas casas, para amar as pessoas, para acolher os filhos, para acolher dentro dos seus lares, para não permitir que a família se desfaça pelo medo. Nós precisamos, e Deus sabe disso, e Deus quer levantar nesses dias de hoje muitas Déboras. Mas também lemos lá no livro da Rainha Esther, outra personagem feminina fantástica, né? Que Deus tirou lá da servidão, da escravidão, e a fez rainha do Império Medo-Persa. E o fez, como disse seu tio Mardoqueu, porque queria que fosse ela para aquela situação especial, né? Porque é o ser que tem presciência, que sabia que aquilo ia acontecer e que precisava de uma mulher especialíssima ali no trono do Império Medo-Persa, para, como uma mãe, proteger os seus compatriotas. E disse bem Mardoqueu: Esther, se você não fizer, Deus levantará outro ou outra e vai salvar a Israel. E você terá perdido a oportunidade. Mas Esther não fraquejou. Ela apenas fez um pedido especial a seu tio. Disse: olha, reúna o povo, coloque o povo em jejum e oração. Coloque o povo em jejum e oração. E eu digo às mulheres, às Estéres de hoje, em jejum e oração, pelas suas famílias, pelos amigos, pelo Brasil e pelo mundo. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de Deus nesse momento. Essa é a hora de muitas Déboras e de muitas Estés. Então, meus amados e principalmente minhas amadas, Deus pode até permitir as dificuldades. E Deus permitiu. Deus permitiu as artimanhas dos inimigos de Israel, que queriam levar à destruição, à morte de todos os judeus. Uma cilada. Mas Deus levantou Esther. E Esther não fugiu, não se acovardou. Ela apenas pediu jejum e oração. E foi lá, diante do imperador Medo-Persa, e conseguiu
reverter a situação. O édito do imperador contra os judeus foi uma oportunidade para despertar para eles, para que eles que estavam prestes a voltar para sua terra tivessem um encontro com Deus, percebessem que Deus não havia abandonado. Então, Déboras e Estéres de hoje, Deus não abandonou o seu povo, não. Mas Ele precisa de mulheres valentes, de mães, para proteger as suas famílias, para se prostrarem em oração e em jejum pelas suas famílias. E eu me recordo, e eu não estou aqui preocupado com ideologias políticas, né? Com ideologias de qualquer espécie, mas nesses dias atuais há um exemplo fantástico, né? Na Nova Zelândia há uma mãe muito especial, uma mulher que se tornou primeira-ministra lá da Nova Zelândia. E logo no início do seu mandato, teve uma criança, né? E essa mulher, como todas as mães, né, que estão acostumadas a cuidar de crianças, cuidar de lares, esta mulher está cuidando tão bem da Nova Zelândia, que, ao que eu sei, só teve 41 mortes devido à Covid, né? Então, minhas amadas, o que o Espírito Santo está dizendo a vocês nesse Dia das Mães é que Deus não abandona o seu povo, né? E olhe, por mais que Esther e Débora tenham vivido em épocas tão diferentes, é quase um milênio, né, entre uma e outra, elas deixaram uma grande história de lição de vida e confiança em Deus. E é isso que nós estamos precisando hoje. Esse é o desafio nesse Dia das Mães, nesse 10 de maio. Deus precisa de novas Déboras, de novas Estéres. Deus precisa de mulheres que se disponham a orar, a jejuar, a interceder diante de Deus por seus filhos, por sua terra, por sua pátria, por seu povo, né? E eu tenho certeza que o coração de Deus, que não consegue ficar indiferente a uma lágrima de uma mulher, o coração de Deus há de se comover e queimar no fogo do seu poder esse vírus. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado nesse dia 10 de maio de 2020. Parabéns a todas as mães. Felicidades.